Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 17 de maio de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Princípios de Direito e Política da Monarquia. Para isso, ninguém melhor do que o nosso convidado para falar. O advogado e professor universitário, Dr. Diogo Gualhardo Neves, @Gualhardo, lá no Instagram. Doutor Diogo, antes de qualquer coisa, querido, muito grato por disponibilizar o seu tempo para conversar conosco e ainda por cima sobre um tema tão palpitante, tão interessante. Mas como é a sua primeira participação aqui no Direito no Ar, e eu tenho certeza que será a primeira de muitas, é interessante, a gente sempre faz essa pergunta quando é a primeira vez do entrevistado, para conhecer um pouquinho o lado pessoal dele, porque certamente vai servir de inspiração para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, antes de entrarmos propriamente no tema, doutor Diogo, eu gostaria de saber por que a advocacia, por que a docência superior e como o senhor fez os caminhos que o senhor teve que trilhar até chegar a essas duas carreiras muito bem-sucedidas, porque eu sou testemunha disso. Beleza. Professor Heraldo, muito obrigado pelo convite. Agradeço mesmo imensamente. O seu programa ele tem uma grande repercussão no ambiente jurídico e mesmo consegue ultrapassar as linhas do direito e já está difundido no nosso ambiente social. Bem, professor, e os demais que nos acompanham, eu optei pelo direito como uma decorrência da minha graduação em História. Eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, aprovado no vestibular de 1999, se a memória não me trai. E, naquela época, eu fui aprovado tanto no vestibular de História da Federal do Maranhão quanto na Estadual do Maranhão. Eu terminei optando pela Universidade Federal por uma questão de logística. Eu trabalhava ali no centro histórico, enfim, era mais próximo, e terminei cursando. E durante o curso de História, eu me vi envolvido com estudos de juristas brasileiros do século XIX, do período imperial e do período da Primeira República. E aquilo ali me chamou bastante a atenção, e dali eu despertou o meu interesse em cursar Direito. E aí, logo no primeiro ano, um ano após, eu fiz o vestibular da Universidade de Selma, Faculdade Selma até então, e eu cursei concomitantemente o curso de História no turno vespertino na Universidade Federal e o curso de Direito na atual Universidade Selma à noite. Então, foram duas graduações realizadas ao mesmo tempo. Houve prós e contras nisso. Em muitas coisas, as duas graduações conversaram para e passo, né? Mas também foi bastante problemático, especialmente no final dos cursos, em que havia monografia e estágio. Mas, enfim, deu tudo certo e eu terminei as duas graduações. Anos depois, em 2008, 2009 aproximadamente, eu participei do seletivo de mestrado em Ciências Sociais, também na Universidade Federal do Maranhão. Eu fui aprovado, concluí o mestrado lá, passei também no seletivo de doutorado da mesma pós-graduação em Ciências Sociais. E, em resumo, basicamente, essa é a minha vida acadêmica. Então, na verdade, eu sempre converso direito com história e ali desde meados dos anos 2000 ali com ciências sociais também. Então, conversando essa interdisciplinaridade, direito, história e ciências sociais. É isso. Maravilha. Como eu dizia, é uma carreira
vitoriosa, uma história de vida vitoriosa, e certamente vai inspirar muita gente. Não é fácil, fazer uma graduação já dá bastante trabalho, duas, e ao mesmo tempo, mesmo elas conversando entre si, mas tem as suas particularidades, né, e acaba dificultando. Parabéns, sem dúvida alguma, uma vitória e tanto. Bom, doutor Diogo, o senhor diria, já aproveitando o gancho dessa primeira participação, que é importante, não há dúvida, e o senhor já destacou isso, mas seria essencial para o profissional do direito ele ter formação em outras áreas, que não necessariamente seja a história, que não necessariamente sejam as ciências sociais, ou o direito por si só ele basta porque ele acaba perpassando por todas as outras áreas? Professor, eu acredito que esses estudos interdisciplinares, eles são muito importantes, especialmente com a história, com as ciências sociais, com a psicologia, né? Até mesmo com a geografia. Tem um caso bastante pitoresco, eu comento com os meus alunos, o nome da comarca que nós nos encontramos, comarca da Ilha de São Luís, e eu digo a eles assim, olha, geograficamente e na Constituição do Estado do Maranhão, o nome da ilha é Ilha de Upauaçu, está no artigo 8º da Constituição do Estado. Então, essa atecnia que foi criada, enfim, é uma lei que instituiu a comarca da Ilha de São Luís, é uma atecnia. Então, com algum estudo de geografia e de direito, o nome da comarca deveria ser de Upauaçu ou da Grande Ilha, e não Ilha de São Luís, que São Luís é só uma das cidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dessa história pitoresca, é que é necessário, o direito ele não vai abarcar todas as, e nem ele poderia fazer isso, todos os ramos do conhecimento, seja na área de humanas, enfim, como se queira chamar, e é muito necessário que haja essa discussão interdisciplinar. Então, o profissional, o estudante de direito, o profissional que atua na área, ele deve conduzir suas reflexões sobre a historicidade dos próprios institutos jurídicos. Veja o professor Heraldo, por exemplo, eu acabei de publicar, acho que não deve ter 10 minutos, um vídeo em meu Instagram em que eu comento uma aula de direito constitucional que se passou ontem e nós discutíamos como o impeachment tem sido usado de forma improvisada como controle da eficiência de governo. E ele não foi pensado para isso no nosso ordenamento, mas foi usado nesse sentido. E eu disse que no Maranhão, o Maranhão já havia sido um protagonista dessa descaracterização do Instituto do Impeachment na década de 1930, quando o então governador Aquiles Lisboa ele foi destituído por motivos políticos do cargo que ocupava, e isso já caracterizou o impeachment lá nos anos 30. Então, a ausência de um instituto de controle de eficiência, esse é um outro debate, controle de eficiência do executivo dentro dos regimes presidencialistas, enfim, isso levou à descaracterização do instituto do impeachment, no meu ponto de vista. Então, se você estudar a historicidade dos institutos jurídicos, você começa a compreender que os usos que alguns institutos têm nos dias contemporâneos, eles são reflexos de usos anteriores e de circunstâncias que se repetem ao longo do tempo. Então, eu recomendo que o profissional de direito, o estudante, ele sempre direcione, quando possível, suas reflexões para a historicidade dos institutos que ele trabalha e da ciência política, da antropologia, que isso vai certamente contribuir muito para a construção intelectual dele e de reconhecimento da realidade. Nós estamos conversando aqui no Direito no Ar com o professor universitário, advogado, Dr. Diogo Galhardo Neves, e estamos falando sobre princípios de direito e política da monarquia. É bem verdade que até aqui a gente não entrou propriamente no tema, mas já estamos tangenciando. E aí, doutor Diogo, me permita acrescentar a essa história que o senhor fala com os seus alunos sobre a ilha de Upauaçu, que foi assim batizada pelos nativos, né, originários aqui da ilha, que significa, inclusive, o senhor disse, Upauaçu, Ilha Grande, né? Um episódio que aconteceu comigo que envolve esse mesmo fato que o senhor retratou. E eu estava oficial de gabinete da vice-presidência do Tribunal de Justiça,
e uma das missões que me foi confiada foi reescrever o regimento do Tribunal de Justiça, adequá-lo ao novo Código de Processo Civil, e, enfim. E aí, uma das coisas que eu sugeri foi que a gente deixasse de chamá-lo de regimento interno, porque, particularmente, eu entendo que é uma redundância jurídica, já que nenhuma instituição vai escrever um regimento para reger outra instituição. Ela só pode escrever para reger a si própria. Então, todo regimento necessariamente seria interno. Até quero ouvir a sua opinião depois sobre isso. E uma das outras modificações que eu sugeri é que lá falava que o tribunal abrange e tal, as comarcas e as entrâncias e instâncias, etc. E uma das informações que tinha lá era essa, inclusive na ilha de São Luís. E eu, citando o artigo 8º da Constituição Estadual, disse, olha, não é ilha de São Luís. Na ilha de São Luís há 4 comarcas, né? E há uma comarca com 4 municípios, 4 termos, mas a ilha de Upauaçu, é o que está escrito lá na Constituição e tal. Convenci a minha chefa imediata, que era vice-presidente, mas ela tinha que levar, claro, para aprovação do presidente, porque ele é que havia encomendado essa tarefa lá para a vice-presidente. E na hora que ele viu, ele disse: não, 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 Ilha de Upauaçu, tira isso aqui está errado, é Ilha de São Luís. E aí ela argumentou: não, mas olha, foi o Heraldo que fez e o Heraldo está certo, a Constituição do Estado diz que é Ilha de Upauaçu e tal. E ele apresentou um argumento, doutor Diogo, que o senhor vai gostar, porque é mais um dado agora para a sua história, que ele foi muito inteligente e disse assim: não, vejam, as fontes do direito, que são várias, e uma delas é a lei, inclusive, claro, a Constituição pode até dizer isso, mas o costume também é uma fonte do direito e é muito relevante, porque adequa o direito ao comportamento social e tal. E todo mundo só fala em Ilha de São Luís, ninguém nem sabe da existência da Ilha de Opaon. Então vai ficar a Ilha de São Luís. E ficou. Se você olhar lá o regimento, apesar da minha indignação, da minha tentativa, mas ficou a Ilha de São Luís. O que você acha disso tudo? Eu não só acho, como eu devo ser corroborado pelos constitucionalistas, que os costumes realmente influenciam o direito, mas não se sobrepõe à lei, ainda mais se for lei constitucional. Então, a lei constitucional prevalece na pirâmide kelseniana sobre os costumes. Eu acredito que ainda estamos nesse entendimento. Pois é. Muito bem. Outra questão importante, doutor Diogo, o senhor, em determinado momento, disse assim: a história se repete. Eu lembro que eu gostava muito dessa frase e a citava em alguns momentos, quando eu via alguns fatos se repetindo ao longo da história. E uma vez um colega seu, historiador, ele me corrigiu, disse: não, olha, lá na história nós não concordamos com essa afirmação, a história nunca se repete, a história é reescrita a cada dia, uma nova história e tal. E eu confesso que eu fiquei com essa questão, essa dúvida até hoje. Eu queria ouvir, então, a opinião de alguém que é conhecedor do assunto, história, é estudioso do assunto. Como é que o doutor Diogo vê isso? Então, eu devo concordar que a história propriamente não se repete, mas nós temos esquemas que atravessam épocas, por exemplo, na chamada história de longa duração. E aí, esses esquemas que atravessam épocas, nós podemos arrolar, por exemplo, alguns problemas brasileiros. Então, problema do sistema político, eleições, leis, enfim, elas atravessam épocas e as suas estruturas vêm acompanhando essas épocas, atravessando épocas. E aí não é necessariamente que a história se repete, mas que quadros que se preservam no tempo. E aí esses quadros que podem ser identificados no início do século XX, por exemplo, na Primeira República, nós podemos identificar no final do século XX ou na nossa época, começo do século XXI. Então, na verdade, são quadros de longa duração, né? E os problemas brasileiros, eles estão aí. Então, não é que se repetem, mas que você pode encontrar em épocas diferentes a mesma situação, ou uma situação similar, né? Seria mais ou menos nesse sentido.
Bom, e aí agora eu vou fazer uma outra provocação para o meu amigo, doutor Diogo, Mande. ainda com relação a essa questão da repetição. Eu fiquei pensando aqui agora e me veio à mente isso. Eu tive um grande professor na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, no curso de Direito. A universidade não existe mais e, ao que parece, ele também já faleceu. O professor Jader Moreira de Albuquerque, que apesar do sobrenome não tinha qualquer parentesco comigo, mera coincidência. E ele dizia uma coisa muito interessante quando ele queria justificar por que que os erros eram cometidos deliberadamente no direito. Porque ele dizia, a meu ver com razão, que o homem só erra por duas razões, ou por ignorância, desconhecimento do tema e tal, ou por má fé, deliberadamente, né? E aí ele dizia, olha, ele dizia assim, meus filhos, o direito é bom, os homens é que são maus. Então isso me fez pensar, será que, doutor Diogo, esses quadros da história, eles se repetem porque a humanidade é a mesma, né? Então a história pode até variar em algum momento e tal, mas os homens são sempre os mesmos, os erros, os defeitos, a busca pelo poder, às vezes a qualquer custo e tal. Seria uma explicação para isso ou isso é uma É, grande viagem da minha parte? é bastante interessante, porque eu discuto isso aqui no livro de Princípios de Direito e Política da Monarquia. Qual é o problema? São os homens ou são as instituições? Então, essa discussão ela vem de longo tempo. E, e lá no final do Império, no final da monarquia brasileira, havia uma certa homogeneidade na crítica ao sistema e dizia-se assim, olha, o problema brasileiro é o sistema, o problema brasileiro é o sistema monárquico. E uma vez que caiu a monarquia, foi superada e entra a Primeira República, eles ficaram um pouco frustrados, assim, quase ironicamente falando, ficaram frustrados porque os mesmos quadros que faziam a política imperial passaram a fazer a política da Primeira República. E aí eles constataram que o problema não era tanto a instituição, mas eram os homens, e o que os homens faziam, né? E essa verdade, ela perpassa o problema brasileiro, na verdade, né? O sociólogo, eu sou tendente a chamar de historiador porque os trabalhos deles são sobre história do Brasil, mas é a abordagem sociológica. O José Murilo de Carvalho, e ele comentando essa época, ele diz o seguinte, que os republicanos não conseguiram republicanizar o Brasil, né? O que eles conseguiram foi ridicularizar a monarquia. Mas republicanizar a sociedade brasileira no sentido de difundir direitos, transformar os direitos em uma experiência real para o cidadão brasileiro, esse problema é de longa duração e chega aos nossos dias. Então, eu discuto isso, inclusive, é o último capítulo de meu livro, eu falo sobre o Estado estético, né? Uma república que não é propriamente uma res pública, que não zela pela... não tem a coisa pública como um pressuposto, apenas no espectro formal. Então, ela é república na lei, a lei fala em res pública, fala em coisa pública, mas a experiência do cidadão é de um distanciamento da coisa pública. Então, esse é o problema de longa duração, né? A experiência do real, a experiência material, os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à segurança pública, isso tudo está no espectro da oficialidade. E nós caímos naquela também antiga e não é nova oposição entre o Brasil formal e o Brasil real. Então, existe o Brasil das leis e existe o Brasil das ruas. E os dois ainda não se encontraram, né? E esse é um problema histórico brasileiro, um problema de longa duração, de séculos, desde quando o Brasil se tornou uma nação independente, que ele tem essa diferença essencial, né, entre a apresentação formal das leis e a experiência material dos cidadãos. Perfeito. Bom, então agora sim a gente vai mergulhar profundamente no tema de hoje, que é princípios de direito e política da monarquia. Embora, repito, a gente já esteja tratando dele, ainda que à margem, né, tangenciando, mas agora vamos propriamente para o tema. Eu resolvi chamar
meu querido amigo Dr. Diogo para essa entrevista quando eu vi o lançamento do livro dele, que leva exatamente esse título. E, por coincidência, eu fiquei sabendo, não através dele, apesar de estarmos sempre em contato na mesma universidade onde lecionamos, mas porque um colega aqui da emissora, que faz um excelente programa aos sábados, e é professor de história também da nossa rede estadual, Marcos Saldanha, o convidou para tratar do livro no programa dele, o História em Debate, e publicou isso nos nossos grupos internos da rádio. E eu falei, caramba, meu amigo Diogo está lançando mais um livro aí, um livro muito interessante. O Marcos já vai entrevistá-lo, eu não vou ficar atrás, não, vou entrevistá-lo também. Mas, enfim, o que lhe levou, doutor Diogo, lhe motivou a pensar nesse livro, nesse título? O que está por trás desse trabalho enorme e, ao mesmo tempo, muito digno e muito importante de escrever esse livro? Tá, beleza. Boa pergunta, professor. Eu tenho um carinho especial pelo Marcos e ele já me convidou para várias entrevistas e a gente está sempre debatendo esse tema. Bom, meu ponto de partida foi os estudos da história do Brasil e o fato curioso e inusitado de que o Brasil foi uma monarquia, estou falando aqui do século XIX, foi uma monarquia em um ambiente republicano. Então, todas as nações que consolidaram suas independências no continente adotaram um modelo republicano. Então, nós temos dos Estados Unidos, a Argentina e Chile. Como é que o Brasil adotou esse modelo monárquico? E, mais ainda, como esse modelo teve uma certa duração, uma certa estabilidade institucional, com muitos problemas, mas com uma certa estabilidade institucional, comparativamente a repúblicas vizinhas. E ali, como historiador, eu comecei a pesquisar esse tema. Já é um tema que eu estudo há algum tempo. E, obviamente, o sistema já foi substituído há mais de século, né? Foi substituído em 1889, há mais de 130 anos. Mas essa curiosidade permanece em mim até os dias atuais. Como é que subsiste um modelo de Estado que normalmente é apresentado como retrógrado, ou como absolutista, ou como um mero enfeite institucional? E aí, me fazendo essas perguntas, e especialmente porque o ambiente jurídico não as responde, né? Então, eu procurei nos livros de direito, procurei na linhagem jurídica brasileira, e não há resposta institucional, não há resposta intelectual, melhor dizendo. Os nossos doutrinadores, entre aspas, não têm fluência para falar no tema, né? Raramente se encontra uma linha ou outra, às vezes alguma menção indireta, mas não se enquadra. Então, aí eu fui pesquisar esses sistemas na contemporaneidade. E uma primeira constatação, professor Heraldo, e é o primeiro capítulo do meu livro, é um artigo que foi defendido no CONPED, a Organização de Pesquisadores de Pós-Graduação em Direito, o CONPED, que se realizou em São Luís, e eu apresentei um artigo em 2017, se não me trai memória, falando das monarquias contemporâneas europeias e questionando aquela classificação clássica do curso de Direito, lá do começo, formas de governo e formas de Estado. E é uma classificação que eu apresento como inútil, porque ela não explica as formas de governo. Por exemplo, se você for consultar nos livros de direito atuais, agora de 2023, formas de governo, e você for lá na monarquia, vai dizer forma de governo concentrada em um único agente. Bom, mas não é isso que acontece. Então, não é um único agente. Então, aí eu estudo isso. Por que não é um único agente? Quem é esse agente? Que poder é que esse agente tem? Esse poder é dividido? Não é dividido? É concentrado? Então, eu busquei conhecer o que é a instituição monarquia e cheguei à conclusão que forma de governo e forma de Estado, na verdade, nem eu chego a essa conclusão. Já houve pesquisadores antes de mim, como o Baracho, que eu cito lá no meu trabalho da Universidade Federal de Minas, que já nos anos 80 identificou que essas diferenças não correspondem à realidade. Por exemplo, se eu olho para o caso espanhol, então a Espanha é uma monarquia. Então a forma de governo é o governo de um só? Não, não é um governo de um só.
Então, o livro ele tenta suprir essas lacunas no universo jurídico. Então, eu dediquei esse estudo especialmente a quem tiver o interesse que eu tive e que não bata a porta fechada, que vá ao mundo jurídico, o mundo jurídico não responda. Não, o mundo jurídico está respondendo aos pouquinhos, mas está. Então, eu discuto que forma de governo, monarquia não é atualmente governo de um só. E esse atualmente já tem mais de 200 anos. Então, há mais de 200 anos que não é governo de um só. E é isso que a gente discute aqui, dentre outras coisas desse sistema de governo. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Diogo Gualhardo Neves, professor universitário e advogado. E o tema da nossa conversa é a última obra publicada por ele, Os Princípios de Direito e Política da Monarquia. Bom, doutor Diogo, como que o sistema político, então, ele se estruturaria nos dias contemporâneos? Ou seja, já que o senhor parte dessa premissa de que essa classificação que é difundida nos livros e cursos jurídicos está equivocada, qual seria a sua proposta? Qual seria a classificação que seria, então, mais adequada? Eu vou fazer uma... na verdade, o Baracho, lá na Universidade de Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais, ele já sugeriu o abandono dessa classificação. E ela não corresponde mesmo às estruturas contemporâneas. E aí eu também termino o artigo e termino o capítulo aqui do livro dizendo isso. Olha, não é possível usar essas classificações, e mesmo elas já estão desaparecendo no curso do tempo, já se encontram muito pouco em concursos, por exemplo. Mas eu vou fazer uma menção aqui sobre a origem do sistema político-monarquia nos dias contemporâneos. E vou fazer uma menção ao que o Marco Saldanha me colocou lá na entrevista, aí na Rádio Chimbira. Que, inclusive, é uma rádio histórica, eu tenho assim, um carinho especial por ter ressurgido a rádio, enfim, ter alcançar o que ela alcança hoje. E o Marcos colocou o seguinte: não, Diogo, porque veja bem, hoje em dia, no século XXI e tal, ninguém mais... como é que vai convencer as pessoas que o poder de um rei que vem de Deus... Tá. Então, aí eu disse, Marcos, olha só, ninguém nos dias contemporâneos, especialmente na Europa, onde há uma descristianização já há algum tempo, há poucas pessoas que frequentam igrejas, que frequentam templos religiosos, enfim, há uma quantidade de ateus muito grande na Europa, especialmente na Europa do Norte, nos países nórdicos. E é justamente nos países nórdicos em que a monarquia sobrevive nos dias contemporâneos. Então, o fundamento não é religioso, né? Então, essa também é uma constatação interessante. Ninguém acredita nos dias contemporâneos que o poder do rei ele vem de Deus. O sistema monarquia ele tem uma outra origem, que não tem nada a ver com o mundo divino na perspectiva do cidadão atual. Qual é a origem do sistema monárquico hoje, contemporâneo na Europa? A soberania popular. Então, por mais incrível que possa parecer ou que possa soar estranho ao ouvido brasileiro, é a soberania popular que escolhe o rei. E o rei não é aquele soberano do século XVIII, né? O soberano é o povo. Então, o povo é que escolhe aquela forma de governo, entre aspas. O povo é que escolhe aquela tecnologia política. Essa será uma expressão mais adequada. É o povo, o cidadão inglês, ou o cidadão espanhol, ou o cidadão dinamarquês, o cidadão sueco, o cidadão holandês dos Países Baixos. É o povo. Aquele cidadão é que escolhe aquela tecnologia política. Então, a origem da monarquia está na soberania popular, representada nas constituições desses estados. Então, no caso, por exemplo, da Constituição Espanhola, isso quase não se encontra mesmo nos livros de direito. A monarquia espanhola foi uma monarquia reinstalada recentemente. Então, eu, Diogo, tenho 43 anos. A monarquia espanhola tem 44 anos, apenas um ano mais velha que eu. Ela foi reinstalada em 1978 com a Constituição da Espanha, que está em vigor até os dias atuais. E ela foi reinstalada a partir de uma Assembleia Nacional, né? Uma Assembleia Nacional de Representantes. Então, qual é a fonte da existência desse sistema político-monarquia? A soberania popular representada no parlamento
nos deputados, enfim, pela representação popular. Então, essa é a origem. Não se fala mais, há 200 anos, que não se fala em origem divina do sistema, né? Então, o sistema ele se transformou, ele se tornou um reflexo da escolha popular. E ele só pode existir se ele for chancelado pelos cidadãos. Então, o cidadão, inclusive em alguns sistemas, por exemplo, há uma consulta, e especialmente nos países nórdicos, olha só, há consultas regulares, inclusive no caso espanhol, de opinião pública. Então, se as pessoas apoiam o regime, então o regime ele está sempre se perguntando se ele é legítimo, né? Então, e as pessoas têm chancelado, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas até os dias contemporâneos, nesses países, as pessoas majoritariamente elas chancelam o sistema. Então, a origem dele é a soberania popular. Perfeito. Bom, doutor Diogo, é claro que é meu papel aqui como entrevistador lhe provocar, né? E fazer aquilo que a gente costuma dizer de forma popular, de fazer o papel do advogado do diabo, né? Não só provocar, mas tentar colocar obstáculos à sua ideia, porque assim vai lhe desafiar a Claro. convencer, a nos convencer de que a sua ideia é correta. Bom, como acreditar que o sistema monárquico aqui no Brasil, por exemplo, a volta dele, o retorno dele, poderia representar a solução dos nossos problemas, que são muitos, isso é indiscutível, se lá no começo a gente tocou nesse assunto, e do seu livro também o senhor toca nesse assunto, de que os homens serão os mesmos. Quer dizer, assim como lá no passado se rompeu com a monarquia, se instituiu a república, mas as pessoas envolvidas eram as mesmas da monarquia e não conseguiram republicizar o Brasil, foi algo assim que o senhor falou, me desculpe por ter falado errado, se foi o caso. Será que a gente conseguiria monarquizar o Brasil com as mesmas pessoas? Olha só que coisa interessante, né, professor? Em primeiro lugar, é muito curioso, né? Apesar de eu ter, claro, uma afinidade com o sistema político, enfim, pela própria, eu vou confessar, pela estética, ou até mesmo pela tradição brasileira, as pessoas dizem, né, o Brasil não tem uma tradição monárquica, né? O Brasil não tem tradição monárquica. Isso é muito curioso, né, essa afirmação, né? Porque, na verdade, o Brasil não tem a tradição republicana. Nós fomos construídos como nação com todos os problemas e soluções, algumas improvisadas, outras não, do Brasil, de 1500 até 1889, por mais de 300 anos, quase 400 anos, sob a égide de uma figura chamada monarca. Então, do descobrimento do Brasil até a queda do imperador Dom Pedro II. Então, comparativamente, período republicano, com todas as repúblicas, e são várias repúblicas que nós atravessamos, desde a primeira, né, da Constituição de 1891, seu término na Constituição, seu término em 30, a Constituição de 34, a Constituição de 37, de 46, de 67, 69 até 88, se configuram várias repúblicas, e muitas diferentes entre si. Então, na verdade, o Brasil não tem a tradição republicana, né? Inclusive porque não republicanizou sua própria sociedade. Mas esse é um ponto. Então, apesar da minha afinidade com o sistema, por causa da historicidade dela no Brasil, e também não só pela perspectiva europeia, nós tivemos a contribuição africana, vieram monarcas africanos para o Brasil escravizados, né? Então, isso está representado na cultura popular sob diversas formas, eu não vou falar disso agora. Mas, apesar da minha afinidade, eu não advogo pela monarquia no Brasil nos dias contemporâneos, por uma série de fatores, mas eu não sou advogado da mudança de regime. Inclusive, eu até prefiro, professor Heraldo, que essa mudança não aconteça num horizonte nem a médio nem a longo prazo, né? Porque nós não temos estrutura e nem eu vejo, a priori, como se estabelecer um governo dessa natureza no Brasil contemporâneo. Mas que contribuições, o que o regime, o que esse tipo de tecnologia política tem nos dias contemporâneos, que eu acho que poderiam ser positivas no Brasil também contemporâneo? Me causa muita preocupação
não é propriamente a figura, a estrutura monarquia, mas a estrutura política de governo. E aqui nós chegamos em presidencialismo e parlamentarismo, né? Então, nós chegamos nessa figuração. E aí, para o parlamentarismo, eu sou um advogado do parlamentarismo. Por quê? Eu também discutia isso ontem, nessa mesma aula de constitucional em que eu falei sobre o impeachment. Isso também tem a ver com essa figura do monarca, eu vou já explicar como. No presidencialismo, nós temos um chefe de governo que é o mesmo chefe de Estado, né? Então, por mais que eu concorde, eu acho que o atual governo tenha medidas positivas, eu não posso achar que esse governo representa a nação. Isso eu falo como cidadão. Então, aquele governante está vinculado a um partido político que tem a sua história e tem a sua linhagem política, que é diferente da minha. Então, por que aquele agente que é chefe de governo é meu representante como chefe de Estado? Então, essa questão ela é mais profunda do que parece. Então, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Para a chefia de Estado, goste-se disso ou não, haverá uma grande fração da população que não vai ver nele um legítimo representante da chefia de Estado. Assim como o presidente anterior também sofria dessa mesma perspectiva. Uma fração importante da sociedade brasileira não via nele a figuração de um representante de Estado, né? E aqui é uma questão central. Essa é uma das contribuições que a monarquia tem para os dias contemporâneos na Europa e que evita problemas que os Estados Unidos e o Brasil enfrentam nos dias contemporâneos, que é um representante de Estado partidário. Esse é um problema que nós temos, representante de Estado partidário e que afasta uma parte muito importante da população da legitimidade dessa representação. E aí, se eu vou para a Europa e olho para o monarca, por exemplo, o caso clássico do monarca inglês, né, que está em evidência, o rei Charles foi coroado e aquilo foi acompanhado pelo mundo todo e tal, muito bom. O rei Charles é conservador ou é trabalhista? Ele não é nenhum dos dois. E todos os monarcas que forem procurados na Europa dos dias contemporâneos, eles não têm uma fração política. Eles são representantes, pelo menos no plano teórico, eles são representantes neutros, o que também não quer dizer que eles sejam isentões, mas eles são representantes neutros, que eles não fazem parte das correntes políticas de governo. Então, nós temos um governo que está separado da representação política, da representação de Estado, melhor dizendo, da representação de Estado. Países parlamentaristas como a Alemanha, por exemplo, eles têm o seu chefe de governo, que é o Stolz, mas também tem seu presidente, porque as duas coisas não se comunicam. Uma coisa é representar a Alemanha como Estado, representar as tradições da Alemanha, representar a cultura alemã, representar o Estado alemão contemporâneo, isso fica a cargo do presidente. Agora, as políticas cotidianas, ambientais, trabalhistas, enfim, imigração, isso tudo fica a cargo de um presidente de governo, né? E governo, você vai ter apoiadores e você vai ter contrários, você vai ter situação e você vai ter oposição. E essa luta entre situação e oposição não atinge a representação de Estado, né? Então, essa é uma grande contribuição do parlamentarismo, né? Eu discuto isso no livro. O parlamentarismo separa chefia de governo de chefia de Estado e a chefia de governo não polui a chefia de Estado, não suja a chefia de Estado. Então, essa é uma contribuição. E que na monarquia essa contribuição é até mais aperfeiçoada. Por quê? Porque é uma chefia de Estado, isso no meu modo de ver, um tema que eu defendo nesse estudo, é uma chefia de Estado que se comunica mais com a tradição do Estado do que o presidente da República, que é mandatário, que vai ter um mandato de 4 anos ou um mandato de 5 anos. Então, ele vai ser substituído por alguém que não necessariamente tem uma tradição que representa o Estado. Então, se eu olhar para a Casa Real Inglesa, tem 1000 anos de tradição, né? Então, tem várias dinastias, mas é algo de longa duração. Então, para efeitos de representação do Estado, a figura de um monarca representa muito melhor o Estado do que um mandatário eletivo. Então, esse também
é um elemento que eu apresento, mas a questão central é chefia de Estado, na minha opinião, chefia de Estado deve ser uma coisa e chefia de governo deve ser outra, para que não haja a mistura das duas coisas, né? O brasileiro, hoje, nos dias contemporâneos, parece um pouco frustrado. Ele é frustrado com o governo anterior, ele é frustrado com o governo atual, e parece que ele é sempre um órfão da representação da nação. Ele não encontra efetivamente alguém que, de fato, represente a nação e que traga, olha só, que traga uma conciliação nacional. Então, essa conciliação nacional parece que nunca chega. E não vai chegar por quê? Porque quem representa a nação, na verdade, está representando um governo. Então, isso eu acho bastante problemático. Perfeito, acho que ficou muito, muito claro, muito didático. Agora, ainda nessa mesma linha de pensamento, doutor Diogo, é, talvez não seria o caso da gente aprender com todas essas experiências do passado, inclusive, claro, com a monarquia, com o parlamentarismo, com a república, com o presidencialismo e tal, e aproveitar que vivemos grandes avanços em todas as áreas do saber, da ciência, é, costuradas talvez pelos grandes avanços tecnológicos e tal, não estaria na época, no momento, então, doutor Diogo, de se criar, de se pensar num novo modelo, num novo formato que pudesse atender a todos esses interesses, essas preocupações? Uma pergunta interessante, né? A política, ela é uma... A política ela tem o seu estado da arte, né? Eu também comento isso no livro, né? Qual é o estado da arte? Eu cheguei a essa sua constatação, professor, testando os modelos, teoricamente. Então, eu fui assim, qual o caminho que a república pode alcançar? Qual é o caminho que a monarquia pode alcançar? E aí a resposta que eu chego é que no estado da arte, o que já foi encontrado, o que já foi produzido, me parece que a alternativa mais sofisticada seria o modelo monárquico na forma que é exercido lá que existe no continente europeu. Agora, esse modelo ele não pode ser simplesmente exportado, porque uma coisa é o que acontece na Europa, outra coisa é o que acontece no Brasil. Então, essa importação indiscriminada de instituições políticas e jurídicas já se provou frágil em muitas oportunidades, inclusive a própria importação, tanto monárquica quanto republicana, para uma realidade brasileira. Agora, professor Heraldo, a solução há que se pensar também na historicidade. Se nós formos cogitar alternativas ao regime republicano liberal ou ao regime monárquico, como aconteceu na Europa no século XIX, século XX, ao Estado social, de forma curiosa e bastante ruim, essa pergunta ela já foi feita e ela já foi respondida em parte, e o resultado não foi bom, pelos fascismos, pelos vários fascismos dos anos 30. Então, quando surge o fascismo ali nos anos 20, especialmente na Itália, um discurso que se apresenta é que era algo novo, uma alternativa a sistemas precedentes que faliram, tanto a monarquia quanto a república no ambiente europeu. Então, me preocupa muito novas invenções. Então, isso tudo tem que ser muito refletido, especialmente quando se fala nos dias contemporâneos, claro, em preservação de direitos. Alguns... está no debate hoje contemporâneo, isso foi suscitado no STF recentemente, a possibilidade de mudança da estrutura política para o semipresidencialismo. Isso tem agora, isso foi suscitado no STF. Eu não lembro agora se em uma ação direta ou se foi algum tipo de consulta que foi feito, mas na minha memória, eu associo agora o tema semipresidencialismo ao STF. Eu acho que isso foi suscitado por algum instrumento, ou se foi algum ministro que falou sobre o tema. O semipresidencialismo me parece ser o próximo passo se o Brasil quiser resolver uma parte dos problemas políticos que envolve, inclusive, a própria corte nos dias contemporâneos. E o sistema semipresidencialista ele é utilizado em um país irmão nosso, que é o Portugal. Então, nós temos o semipresidencialismo no modelo português
E temos o semipresidencialismo no modelo francês. Então, os dois países semipresidencialistas existentes hoje, que são estáveis, são nações estáveis, é Portugal e França. E, normalmente, nós temos mesmo uma tradição jurídica com Portugal, por motivos óbvios, e nós sempre estamos citando a França como influência cultural do próprio direito, através da Revolução Francesa. E o que a França como é que a França opera a sua política? Através do semipresidencialismo. Então, o regime presidencialista não é necessariamente a resposta ao Brasil. A forma republicana, amplamente admitida, é o sistema político contemporâneo do Ocidente, prevalecente no continente, pelo menos no continente americano. Ele é um pressuposto. Então, o Brasil pode continuar como uma república, mas na forma semipresidencialista, né? Que, com certeza, certamente, essa também é uma visão minha, é bem melhor do que o presidencialismo de coalizão que foi desenhado na Constituição de 88. Ok. Bom, eu tenho a impressão, doutor Diogo, que quem se manifestou no Supremo sobre essa questão do semipresidencialismo foi no final do ano passado, se eu não estiver enganado, né? O ministro Dias Toffoli nem foi numa sessão de julgamentos do Supremo. Eu acho que ele estava participando de um evento, se não me engano, lá na Europa, talvez até em Lisboa, e ele fez essa afirmação, né, de que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, e aí por que o Supremo nessa história, né? Porque ele diz que quem faz o papel de poder moderador é justamente o Supremo, né? Tá. E aí eu queria que o senhor tratasse desse tema, porque eu sei que no seu livro o senhor fala disso, do famoso poder moderador. Exato. Bem colocado, professor Heraldo. O ministro Dias Toffoli, ele tem externalizado, por mais de uma vez, eu comento isso no livro, que o STF ele é o poder moderador da República. E sabe que, curiosamente, quem primeiro sustentou isso foi o presidente Sarney. Eu cito a manifestação dele no livro, em um evento que comemorava eu não lembro agora exatamente a temporalidade do próprio STF. Então, foi um evento que se comemorou, acho que 120 anos ou 150 anos, eu não lembro, o Sesquicentenário da Corte Suprema, e o presidente Sarney estava presente, eu acho que ele era presidente do Senado à época, e ele foi ali, e vários discursaram, e no discurso do presidente Sarney, ele fala abertamente, olha, o STF representa hoje o poder moderador. Então, nós temos, e eu identifico isso no livro, nós temos uma lacuna no ordenamento juiz-político, que é a ausência do reconhecimento institucional do poder moderador, e eu também até apresento a justificativa para ele ser ausente, mas existe uma demanda pela função moderadora. Uma demanda pela função moderadora. E essa demanda pela função moderadora, ela está posta. Ela é real. Os agentes públicos falam sobre isso. E nós não estamos falando de quaisquer agentes públicos. Nós estamos falando, adotando a classificação do Bandeira de Mello, de primeiro escalão. Nós estamos falando de ministros da Corte Suprema que vão a público dizer: exercemos o poder moderador. Como se o poder moderador não está no ordenamento constitucional e nunca esteve nos ordenamentos constitucionais da República? Então, como que isso é possível? O poder, ele não é reconhecido, mas a função é necessária. Então, essa é a questão fundamental. E a função moderadora, existe um preconceito no ambiente jurídico muito profundo e em razão do desconhecimento do que é o poder moderador. O poder moderador ele está dentro da lógica do check and balances. Né? Ele é um freio e contrapeso. Ele foi pensado como tal pelo filósofo franco-suíço Benjamin Constant, e eu também comento bastante sobre essa situação. Então, o que acontece? O Benjamin Constant, ele produziu no período napoleônico, e ele experimentou os excessos da Revolução Francesa e ele experimentou os excessos do regime napoleônico. E ele refletiu e disse assim: é necessário que haja um quarto poder para moderar os excessos desses outros. E ele disse uma coisa muito acertada.
Ele usa uma metáfora das molas. Ele diz o seguinte: se nós tivermos 3 molas trabalhando, que são os 3 poderes, nós tivemos essas 3 molas trabalhando. Se eventualmente uma mola se cruzar com a outra, essas 2 molas não vão conseguir, por suas próprias forças, voltarem ao lugar de origem. É preciso que venha uma intervenção que separe essas molas e elas voltem a funcionar. Então, essa intervenção extraordinária, na ordem política, extraordinária, apenas em caso de crise institucional, é o poder moderador na perspectiva do Benjamin Constant. Isso é operacionalizado como? Como é essa intervenção? Ele pensou em um agente que não tivesse origem política e que pudesse, eventualmente, ou revisar decisões judiciais ou dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então, o que é o poder moderador na perspectiva do Benjamin Constant, que foi, em parte, adotado no Brasil? E, em parte, por quê? Porque aqui no Brasil se fez outra coisa diferente do que ele planejou. Então, esse poder moderador é a capacidade de um agente político de dissolver a representação popular. Mas dissolvendo a representação popular e convocando novas eleições em seguida. Isso já existe em qualquer parlamentarismo contemporâneo. Então, se houver um dissídio ou o governo no parlamentarismo não se formar, o primeiro-ministro leva até o presidente da República ou até o monarca o pedido de dissolução do parlamento. Porque ele, presidente de governo, primeiro-ministro, sendo partidário, ele não pode sozinho dissolver a soberania popular, sob pena de ser acusado de usurpador. Então, ele leva a uma entidade que não tem interesse político, que é ou o presidente da República ou o monarca. Aí o monarca dissolve o parlamento e imediatamente convoca novas eleições. Claro que isso hoje tem mais um caráter formal do que operacional. Mas esse era o tema central do poder moderador no século XIX, a dissolução da soberania popular e convocação de novas eleições. Nos dias contemporâneos, o poder moderador, ou melhor dizendo, a função moderadora, ela assume uma nova característica, que é a possibilidade de revisão das decisões do executivo e do próprio judiciário. E o que eu comento no meu livro? A função moderadora, ela no Brasil contemporâneo, atualmente, professor, isso não estou falando do século XIX, estou falando do Brasil atual, ela é disputada entre o Poder Judiciário, especialmente o STF, com os ministros dizendo que eles exercem o poder moderador, no caso, o ministro Dias Toffoli, e eu entendo a intenção positiva dele, mas também ela é disputada pelos militares. E isso foi sustentado pelo Ives Gandra Martins, que, de forma bastante ilustrativa, prefacia o meu livro, mas eu discordo da opinião dele. Ele sustenta que a Constituição trouxe a figura do militar como uma espécie de um poder moderador oculto. Então, não é uma designação de moderação, mas os militares poderiam ser chamados a restabelecer a ordem, né? Então, isso ele interpretou como um tipo de função moderadora que estaria na carta. Então, eu discordo dessa visão porque, filosoficamente, os militares não devem exercer política, isso não faz parte da estrutura militar, mas, por outro lado, o STF também, na forma atual, ele também não pode exercer o poder moderador, a função moderadora. Mesmo que ele não esteja... já houve, agora recente, eu vou fazer um parêntese na minha própria fala, já houve um questionamento, uma ação declaratória de constitucionalidade, se não me trai memória, do PDT, que suscitou exatamente, solicitou junto à corte, perdão, a declaração de que não havia previsão do poder moderador na Constituição de 88. E o STF se pronunciou, inclusive mais de uma vez, e de forma aberta, não há poder moderador. Não existe poder moderador. O STF está certo, não há poder moderador. Mas a função moderadora está lá e está sendo disputada. E aí eu digo que o STF também não pode ser o titular dessa função moderadora, ainda que de forma implícita, né? É a expressão que me fugia há pouco, ainda que de forma implícita ele não pode sediar essa função. Por quê? Porque os quadros que compõem o STF, eles têm, na origem, uma indicação de um mandatário político. Então, como a indicação, em última análise, é política, o moderador não cabe a esse tipo de agente.
teria que, se existisse um poder moderador, se existisse uma função moderadora, ela só poderia residir em um agente politicamente neutro. Politicamente neutro. O estado da arte diz que esse agente politicamente neutro é o monarca. Né? Então, esse é o estado da arte. Inclusive, o Benjamin Constant pensou o poder moderador para o monarca e para mais ninguém. Por quê? Porque ele, teoricamente, é politicamente neutro. Agora, eu também sugiro no livro a seguinte hipótese. Poderia ser que o STF fosse o titular da função moderadora, desde que o seu provimento não tivesse a vinculação política na origem, que os quadros do STF fossem compostos pelo recrutamento de magistrados e de membros do Ministério Público ou da advocacia, como acontece nos tribunais. Então, nessa hipótese, não tendo origem política direta, poderia-se pensar, teoricamente, na sede da função moderadora dentro do Poder Judiciário. Mas não é esse o estado da arte, nem é essa a situação no Brasil. Então, poder moderador existe, professor Heraldo, em democracias. Ele está previsto, literalmente, na Constituição Espanhola de 78. Está lá nas atribuições do monarca moderar as funções de Estado. Isso está escrito na Constituição de 88, na Constituição de 78, a Constituição Espanhola, né? Está lá dentro das atribuições dele. Então, função moderadora, para que o agente público não seja acusado de partidarismo ou de vinculação a um determinado presidente ou ex-presidente, só se ele for neutro. E o estado da arte diz que neutro mesmo só o monarca. Então, essa é a ideia. Eu não sei se eu fui claro, né? Às vezes eu falo... Muito claro. Foi uma aula. O bom de conversar com um entrevistado que é também professor é isso, é que ele consegue ser extremamente didático ao defender as suas ideias. Pena, doutor Diogo, que essa aula vai acabar. É uma daquelas aulas que a gente chega ao final e, poxa, acabou, não é possível, eu queria mais e tal. Mas, infelizmente, a gente tem aqui um limite de tempo. Do contrário, o poder moderador da rádio vai me tirar o programa do ar, né? Tá certo. Tá certo. Então, eu só queria que o amigo encerrasse, primeiro lhe agradecendo mais uma vez, e segundo dizendo como é que as pessoas podem ter acesso a essa sua obra riquíssima. Professor Heraldo, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço aos ouvintes, às pessoas que nos assistem, imensamente mesmo, mas eu vou abaixar um pouco a bola da minha obra, inclusive eu abro o meu livro dizendo que esses princípios de direito e política da monarquia não são os princípios jurídicos nem os princípios políticos, eles são apenas o início dos estudos. Então, o mundo jurídico brasileiro ainda tem muito a refletir sobre república, sobre presidencialismo, sobre parlamentarismo e sobre monarquia. O mundo jurídico, o universo jurídico tem muito a refletir sobre isso, superar chavões antigos e dar um passo à frente. Então, o nosso livrinho aqui, ele pode ser encontrado lá no Empório Casa Real, no centro de São Luís. Nossa antiga cafeteria não está mais na minha direção. E também na Livraria Amei, no São Luís Shopping, e também no site da editora Resistência Cultural. Inclusive, eu queria fazer um elogio, mais uma vez, a Resistência Cultural, pela qualidade da impressão, está muito bonita, tem muitas gravuras de época do Brasil Império, das monarquias contemporâneas, enfim, então é uma edição muito boa para ser apreciada por vocês. Maravilha! Conversamos hoje aqui no Direito no Ar com o advogado e professor universitário Dr. Diogo Gualhardo Neves, que falou principalmente sobre a sua mais recente obra, o livro Princípios de Direito e Política da Monarquia. Então é isso, um forte abraço a todos e a todas, e estaremos de volta na semana que vem. Até lá!